Olá pessoas, no vídeo de hoje vamos conversar um pouquinho sobre A Revoada ou O Enterro do Diabo, que é um romance do Gabriel Garcia Marques, que eu li primeiro em março, se não me engano, deste ano, em espanhol, né, no original. Só que aí nessa última semana eu estava andando pela biblioteca da escola em que eu trabalho e eis que me deparo com várias obras do Gabriel Garcia Marques. Dentre essas obras estava aqui este que foi o seu primeiro romance publicado lá em 1955. Eu sugiro que antes que você assista esse vídeo, você dê uma olhadinha em um vídeo que eu vou deixar linkado lá embaixo sobre o boom da literatura latino-americana, ou como eu chamei lá, sobre o modernismo tardio. Naquele vídeo eu comentei para vocês um pouquinho sobre esse período literário em que surge aqui a obra do Gabriel Garcia Marques, então eu sugiro que você assista lá aquele vídeo porque ele vai ser interessante para que eu possa articular algumas questões aqui sobre este o primeiro romance do autor. E daí você que já viu o vídeo, você deve estar pensando agora, bom, Nicolas lá naquele vídeo falou que o modernismo tardio começa nos anos 60, mas aí ele vem agora e diz que A Revoada é um romance de 1955. Como assim? Pois é, a gente sempre tem que ter em vista que, em se tratando de períodos literários, da periodização literária, as coisas elas não acontecem do dia para a noite. Então não é que todo mundo escrevia de um jeito, aí todo mundo se telefonou, se encontrou num bar e falou, bom, amanhã como é que a gente vai começar a escrever? Não, as coisas elas vão se articulando muito lentamente até que chega um momento em que, dado o número expressivo de obras que dialogam ali, pelo menos esteticamente, entre si, a crítica literária se volta para esse momento e pensa, bom, houve ali um movimento em comum dentro das produções estéticas daquele período, então, por conta disso, é que a gente atribui um determinado período a uma determinada escola literária ou vice-versa, enfim. Bom, como eu falei para vocês, então, esse daqui é o primeiro romance do Gabriel Garcia Marques, publicado lá em 1955. Só que aqui o autor já vai nos apresentar algumas das personagens, algumas das temáticas e mesmo a cidade que reapareceria em várias de suas obras, que é Lamacondo, principalmente aqui nos 100 Anos de Solidão, que foi a sua grande obra publicada lá em 1967. Só que do ponto de vista da técnica narrativa, O Enterro do Diabo, enfim, A Revoada, é um romance muito mais complexo do que seria aqui os 100 Anos de Solidão, por incrível que pareça, sobretudo quando a gente pensa aqui, pensando nessa ideia da técnica narrativa. Ela se torna mais complexa nesse romance quando a gente pensa na multiplicidade de pontos de vista que a gente tem aqui no A Revoada e quando a gente pensa na exploração da consciência desses personagens narradores aqui que a gente vai ter ao longo deste romance. Outro ponto de aproximação entre essas duas obras, A Revoada e Os 100 Anos de Solidão, é justamente a construção temporal dessa narrativa, porque desde o início, em ambos os casos, você já tem aqui uma imagem a partir da qual o livro vai ser narrado retrospectivamente. No caso aqui de A Revoada, a imagem que o autor nos entrega desde o início é a dessa ideia de um cadáver insepulto. E no caso aqui dos 100 Anos de Solidão, essa imagem que ele nos entrega desde o início é o Aureliano Buendia na frente lá do pelotão de fuzilamento. E daí você vai lendo o romance tentando encontrar pistas que expliquem o porquê daquela primeira cena. Nesse sentido, então, ambos os romances se constroem quase como narrativas policiais mesmo, porque primeiro eles jogam ali essas imagens, no caso aqui de A Revoada, essa imagem deste cadáver, para a partir desse momento tentar explicar o que é que aquela imagem representa. E cada um dos narradores aqui de A Revoada vai soltando pistas que nos ajudam a entender quem é o morto e qual é a importância dele para a trama que nós vamos acompanhando aqui. Além disso, outra coisa que é muito importante aqui sobre esses dois romances, né, sobre a ligação que existe entre esses dois romances aqui, é que em A Revoada já aparecem alguns personagens que retornariam lá no 100 Anos de Solidão, ou alguns tipos de personagem que ganhariam algum impacto lá naquele romance de 67, como por exemplo a figura da concubina, a figura do coronel, figuras como por exemplo o estrangeiro e personagens mesmo como é o caso da Rebeca e da Isabel, que reapareceriam não apenas aqui
nos 100 Anos de Solidão, mas em várias outras obras aqui deste mesmo autor. Muito bem, tudo isso então pensando em pontos que aproximam essas duas narrativas, esses dois romances. Agora, pensando em pontos que distanciam essas obras, é possível a gente pensar principalmente no modo como se constrói o fantástico. Enquanto aqui nos 100 Anos de Solidão, pelo menos no início, o fantástico faz parte da vida das pessoas, do cotidiano das pessoas, então é muito aceitável que uma pessoa saia voando, ou então que outra pessoa traga ali a peste da insônia e esse tipo de coisa. Então veja que o cotidiano das pessoas, ele é permeado ali por eventos fantásticos, enquanto aqui no La Hojarasca, né, aqui no Enterro do Diabo, o fantástico surge primeiro por meio da hipérbole, que é então aquela descrição exagerada de alguns elementos aqui da narrativa, e por meio da construção misteriosa, digamos assim, de alguns desses personagens, como é o caso aqui do diabo do título do romance, em português, evidentemente. Pois bem, quando a gente pensa aqui em A Revoada, ou Enterro do Diabo, antes da gente chegar no romance em si, existem duas coisas que me parecem ser muito interessantes para que a gente, porque elas oferecem chaves de leitura não apenas para este romance, mas para as obras do Gabriel Garcia Marques dali para frente. Essas duas coisas que eu julgo importantes são a epígrafe e a nota que o Gabriel Garcia Marques coloca aqui no início do romance. Pensando na epígrafe, trata-se aqui de um texto que o Gabriel Garcia Marques tirou lá de Antígona, que é um texto do Sófocles, que é um autor com quem o Gabo estabeleceria uma relação, ainda que menos direta, aqui nos 100 Anos de Solidão, quando a gente pensa em uma tragédia que desde o início se anuncia, e eu não vou falar que tragédia é essa, você vai ter que ler aqui o 100 Anos de Solidão para descobrir, mas enfim. Antígona, então, é uma peça lá do Sófocles, que fala basicamente da história, e aqui eu vou tentar falar um pouquinho da história de Antígona sem dar spoiler, mas enfim. Antígona fala da história do Creonte, que tomou o trono e por conta de uma série de questões políticas e familiares, quer que os sobrinhos tenham ali uma morte indigna. Aí, para além do Creonte, você tem um dos sobrinhos, que é ali o Polinice, que já havia sido expatriado por ter cometido um determinado crime ali no passado, e o Polinice acaba morrendo. Só que, como o Polinice foi expatriado, ele não pode ser enterrado ali no cemitério junto com as outras pessoas. Então, de um lado, você tem esse tio, que é o Creonte, que não quer que o Polinice seja enterrado por razões políticas, e por outro lado, você tem a personagem título, que é Antígona, irmã do Polinice e sobrinha também lá do Creonte. E a Antígona, ela quer enterrar o irmão por questões familiares e afetivas. Ou seja, quando o Gabriel Garcia Marques vai e coloca aqui um trecho de Antígona como epígrafe, ele já vai apontar para uma tensão existente entre os interesses individuais e os interesses da polis. No caso aqui, os interesses dessa família de personagens narradores e os interesses da cidade de Macondo. O que vai ser muito importante para que a gente entenda, então, como que o romance vai se desenrolar. Pois bem, agora eu vou apenas ler aqui essa epígrafe, porque eu acredito que seja muito interessante fazer isso. Então diz o seguinte: e a respeito do cadáver de Polinice, que morreu miseravelmente, dizem que se publicou um édito proibindo que qualquer cidadão lhe desse sepultura ou o chorasse, mas ao contrário, que fosse deixado insepulto e sem direito às honras do pranto, e que o deixassem como saborosa presa às aves que se decidirem a devorá-lo. Dizem que esse édito o bom Creonte fez apregoar por mim e por ti, e aqui me virá para anunciar essa ordem aos que não a conhecem, e que a coisa há de ser feita de qualquer maneira, pois quem se atrever a fazer algo do que ele proibiu será lapidado pelo povo. Então veja que, por um lado, você tem a inserção dessa epígrafe que aponta para essa tensão entre os interesses da polis e os interesses familiares, só que por outro, como o próprio título do romance sugere, existirá aqui, nessa primeira obra do Gabriel Garcia Marques, uma inversão irônica da situação narrada pelo Sófocles lá em Antígona, porque existe aqui, em O Enterro do Diabo,
o triunfo das vontades individuais e familiares, nesse caso, em detrimento das razões políticas. Por quê? Por mais que a polis, ou seja, que Macondo, quisesse que esse morto fosse comido pelos urubus ali, os personagens narradores criados pelo Gabriel Garcia Marques conseguem efetivamente enterrá-lo. E essa inversão irônica que o Gabriel Garcia Marques faz aqui nesse seu primeiro romance entra muito em contato com todo aquele projeto do modernismo tardio de representar uma América Latina do ponto de vista endógeno, como eu falei lá no meu vídeo anterior a esse sobre o boom da literatura latino-americana. Então, novamente, se você não viu aquele vídeo, veja. Eu sei que é um vídeo totalmente teórico, mas ainda assim lá eu mobilizo algumas coisas que vão acabar reaparecendo aqui de uma maneira ou de outra. Mas enfim, pensando então nesse projeto do modernismo tardio, é extremamente significativa a vitória do individual sobre o político que a gente vai observar aqui em O Enterro do Diabo, porque essa vitória do individual sobre o político nos dá notícia daquilo que o Antônio Cândido chamou de dialética da malandragem ao se referir lá ao Memórias de um Sargento de Milícia. Porque, para o Antônio Cândido, este romance lá, o Memórias do Sargento de Milícia, serve muito bem como uma metáfora para essa sociedade brasileira em que, por meio da malandragem, o sujeito consegue fazer com que as suas vontades individuais triunfem sobre aquilo que determina a lei. Então, o malandro é aquela figura que consegue burlar a lei ali para poder se dar bem independente da situação. Pois é, quando a gente pensa nisso que o Antônio Cândido falou lá ao se referir ao Memórias de um Sargento de Milícias, isso pode muito bem ser aplicado à América Latina como um todo, segundo os pressupostos lá do modernismo tardio. Mas isso não deve ser entendido como algo negativo. O malandro não é uma figura marginal dentro dessas sociedades. Muito pelo contrário, ele é uma figura central porque ele representa muito bem essa cordialidade, como diria lá o Sérgio Buarque de Holanda. Além disso, esse triunfo do individual sobre o coletivo, sobre o político, também vai reaparecer em pelo menos uma cena em específico que a gente tem aqui nos 100 Anos de Solidão, que é aquele momento em que a política começa a avançar em Macondo a partir da chegada lá do corregedor, e esse corregedor diz que todas as pessoas deveriam pintar as suas casas de azul, mas, graças ali à intervenção do José Arcádio Buendia, esse decreto acaba sendo revogado. Então veja que aqui você também tem alguns pontos, como por exemplo nesse, essa ideia do individual se sobrepondo àquilo que diz a lei, e isso já estava anunciado aqui quando a gente pensa na relação que se estabelece entre o romance do Gabriel Garcia Marques e essa epígrafe que ele acabou colocando aqui, que remonta lá toda a ideia da Antígona e por aí vai. Pois bem, isso para falar então do primeiro texto, que é o texto aqui da epígrafe que antecede então o romance. O outro texto que antecede o romance e que vai ser muito importante vai ser a nota que o Gabriel Garcia Marques coloca aqui. Por quê? E essa nota ela vai ser importante por uma série de motivos aqui. Primeiro, porque ela vai anunciar a criação de um universo próprio nas obras do Gabriel Garcia Marques, muito semelhante àquilo que a gente observa, por exemplo, sobre o Condado de Yoknapatawpha, falar da obra do William Faulkner. Lembra-se que o Gabo ele gostava muito do William Faulkner e isso transparece em vários momentos de sua obra, sobretudo aqui quando a gente pensa no Enterro do Diabo. Pois bem, nessa nota aqui você já tem o estabelecimento de Macondo como um topos literário que vai ser recorrente dentro da obra desse autor. Além disso, essa nota aqui que ele coloca no início já aponta para a ideia de um povo que antes era intocado e anterior a qualquer tipo de modernidade e nesse povo, nesse povoado anterior à modernidade, existe espaço para certas fantasias, para certos elementos fantásticos que vão sendo destruídos a partir da chegada da modernização, porque o progresso não deixa espaço para o fantástico. Eu falei um pouquinho sobre isso também no meu vídeo lá sobre o boom da literatura latino-americana ao me referir ao Dom Quixote de La Mancha lá do Cervantes.
Pois bem, essa nota que o Gabriel Garcia Marques coloca aqui no início do romance também vai ser importante porque ela faz referência à chegada da United Fruit Company, que aquela região ali da Colômbia é conhecida como Ciénaga, porque a chegada dessa companhia, juntamente ali com a compra do canal do Panamá pelos Estados Unidos, acabou iniciando um período de modernização intensa na Colômbia. Até então a Colômbia era um país muito pobre, só que a partir da chegada dessa companhia e da compra ali do canal do Panamá, as coisas começaram a melhorar do ponto de vista econômico e isso acabou agilizando o processo de modernização daquele país, e isso tudo é referido aqui. E daí para você aí que já leu Os 100 Anos de Solidão, essa ideia da United Fruit Company, ela aparece aqui também quando a gente pensa sobretudo na Companhia Bananeira, né? Não sei se você sabe disso, mas a Companhia Bananeira que aparece nas obras do Gabriel Garcia Marques e que já aparece aqui nessa nota que ele coloca no início do primeiro romance, essa companhia bananeira ela existiu de fato na vida real e a importância dela para alguns eventos históricos ocorridos na Colômbia vai ser muito grande, mas eu vou falar um pouquinho disso depois. Pois bem, essa nota também vai ser importante porque, além de fazer referência ali à chegada da United Fruit Company, ela também faz referência a um período de guerra civil da Colômbia, conhecido como a Guerra dos Mil Dias, que aconteceu entre 1899 e 1902 e que envolveu ali uma série de disputas entre conservadores e liberais que estavam ali se sucedendo no poder daquele país. E, por fim, essa nota também vai ser importante, bem como o romance como um todo, porque nessa nota constrói-se uma visão extremamente negativa sobre esse processo de modernização acelerada que voltaria quando a gente pensa nos acontecimentos finais aqui dos 100 Anos de Solidão. Se você aí já leu esse romance, você deve se lembrar que ele começa muito bem, obrigado, aquela euforia toda, e daí de repente as coisas vão começando a ficar cada vez mais sombrias, cada vez mais complexas, até que você chega em um final que beira mesmo o niilismo. Muito bem, se nós não formos levar em consideração esse narrador que aparece na nota, que é o narrador mais distanciado e que muito se assemelha àquele que a gente vai observar aqui no 100 Anos de Solidão, existem outros 3 narradores a partir dos quais a trama aqui do Enterro do Diabo vai se desenvolver. O primeiro desses narradores vai ser o menino que é o narrador do primeiro capítulo e que é responsável por uma narrativa totalmente confusa, muito mais próxima de todos aqueles pressupostos que a gente observa nos modernistas históricos. Daí você tem um processo de retomada de figuras como, por exemplo, lá os narradores do William Faulkner, da Virginia Woolf, do James Joyce e por aí vai. Esse primeiro narrador, que vai ser o menino, então, ele vai ser um narrador cuja consciência vai ser mais explorada, o que dá às passagens que ele vai narrar um lirismo muito maior do que aquelas em que a gente observa a narração dos outros 2 narradores aqui. Só que, apesar dessa exploração da consciência do menino como narrador, ele não vai ser muito complexo na condição de personagem, porque enquanto personagem ele é imediatista demais, ele é quase que puro instinto. Por conta disso tudo, então, a narrativa deste menino, né, esse menino narrador aqui, vai acabar mostrando ao leitor todo o caos que está por trás das relações ali entre essas outras personagens. Então vai ser ele quem vai nos dar a entender que por trás daquela aparente tranquilidade existe alguma coisa de muito grave acontecendo. E é justamente por conta disso que me parece extremamente significativo o fato de ser o menino a narrar não apenas o primeiro, mas o último capítulo do romance. Porque esse romance aqui, ele também acaba em uma atmosfera quase que apocalíptica, digamos assim. E ser esse menino a estar narrando me parece que dá conta de mostrar ao leitor todo o caos que envolve a situação pela qual esses personagens vão estar passando aqui. E outra coisa muito significativa sobre esse menino aqui é que ele vai retomar muito bem 2 dos narradores mais importantes de toda a obra lá do William Faulkner. O primeiro desses narradores é aqui o Benjamin Compson, que a gente observa no Sonho e a Fúria. Já tem vídeo sobre este livro aqui no canal, o link vai estar lá embaixo também.
E o menino narrador aqui do Enterro do Diabo também vai retomar muito bem um outro narrador do Faulkner, chamado Valdemar alguma coisa. Eu não me lembro o nome desse menino, eu vou deixar aqui na tela agora o nome dele. Que é um dos 15 narradores que a gente observa lá no Enquanto Agonizo, que é um romance de 1930 do Faulkner. Mas enfim, então veja que este livro aqui, ele se aproxima da obra do Faulkner em vários momentos, como a gente vai ir conversando aqui ao longo desse vídeo. Pois bem, isso sobre o primeiro narrador. O segundo narrador, na verdade, é uma narradora que é lá a Isabel. A Isabel é uma figura completamente submissa ao pai. Tanto que, apesar dela não estar querendo ir ali até a casa desse diabo do título do romance, só porque o pai quer que ela vá, ela acaba indo mesmo contra a sua vontade. Mais do que isso, como ela sabe que essa figura do diabo é uma figura odiada ali pelo povo de Macondo, ela acaba levando o próprio filho, que é o menino narrador aqui, para que ele sirva como uma espécie de escudo contra alguma eventual brutalidade a ser cometida ali pelos macondenses. Então, a moça, a Isabel, acredita que a população não vai fazer nada de ruim com eles, uma vez que tem uma criança ali no meio. Pois bem, só que para além dessa submissão ao pai, a Isabel também apresenta uma submissão muito forte a um outro personagem que é lá o Martim, que é um sujeito que acaba se relacionando com ela única e exclusivamente para conseguir dinheiro. Tanto é assim que a própria Isabel acaba nos dizendo em vários momentos aqui que ela não se sente como uma mulher casada, que ela acredita que o casamento foi, na verdade, um evento que não teve lugar na realidade, digamos assim. Só que, por outro lado, apesar de toda essa sua submissão, uma coisa muito importante sobre essa personagem narradora aqui é que ela não vê com bons olhos o enterro desse diabo aqui, e justamente por conta disso, as partes que são narradas por ela acabam nos apresentando perspectivas interessantes sobre todos esses eventos que estão ali acontecendo e que vão ser narrados ali, tanto por ela quanto por esse menino e pelo terceiro e último narrador. Então veja, nós temos ali a figura desse menino que representa muito bem o narrador modernista, que é um narrador extremamente caótico. Você tem a narrativa empreendida por essa Isabel, que apesar de ter ali também alguns laivos dessa literatura mais modernista, ainda se conserva no chão, digamos assim, né? Ela ainda tem muitos traços do narrador realista do século XIX, por exemplo, e o grande e último narrador aqui deste romance vai ser a figura do coronel, que representa de fato o grande narrador tradicional, que é aquele narrador contido, que narra de forma ordeira e que vai, digamos, esclarecer muitas das coisas que a gente vai acompanhar aqui ao longo deste romance. Pois bem, justamente por conta disso tudo, a figura do coronel vai ser aquela que mantém o controle de todas as coisas, tanto no nível da narração quanto no nível da narrativa. Então, por ser uma figura política ali, por ser uma figura importante dentro da cidade de Macondo, ele vai estabelecer a ordem ali em vários momentos ao longo do romance. Isso é uma coisa muito importante também, porque apesar dele ser ali uma figura que representa uma sociedade patriarcal, retrógrada e etc., ele vai ser uma figura completamente carismática. E essa ideia de um carisma se liga muito bem à condição fundamental para o lugar político que este personagem narrador aqui ocupa, porque afinal de contas, na condição de coronel, ele tem que ser carismático para poder ali, enfim, se dar bem com todas as pessoas e poder conseguir aquilo que ele quer por meio da cordialidade. Então, o coronel, e isso é uma coisa, talvez a coisa mais importante sobre ele seja isso, o coronel é a única pessoa que quer de fato enterrar o tal do diabo aqui, mas ele não quer fazer isso, a exemplo do que acontece lá, por exemplo, em Antígona, que a Antígona quer enterrar o irmão por questões ali sentimentais. O coronel quer enterrar o diabo para poder ali, digamos, pagar uma dívida que ele acabou contraindo com o tempo, porque esse diabo havia salvado a vida do coronel sob determinadas circunstâncias que eu não vou esclarecer aqui. Você vai ter que ler o romance para saber do que se trata, como que esse diabo conseguiu salvar a vida desse coronel. Mas, enfim, justamente por conta dessa dívida,
a relação entre esses dois personagens, o coronel e o diabo, vai ser muito íntima. Então, por ter entrado mais em contato com esse tal desse diabo, o coronel é quem vai nos narrar de maneira mais esclarecedora. Ele é quem sabe dos maiores detalhes sobre tudo o que está acontecendo aqui ao longo dessa trama. Então nós temos um narrador modernista na figura do menino, nós temos um narrador que se divide ali na figura da Isabel, e nós temos esse narrador tradicional na figura do coronel. E finalmente nós vamos ter também aqui a figura desse tal, desse diabo que, apesar de não ser um dos narradores, vai ser o centro de todas as ações do romance, o que novamente vai retomar aqui a obra do William Faulkner. Eu não sei se você se lembra, mas aqui nós temos a figura da Cad, que apesar de não assumir a narrativa em momento nenhum, vai ser a personagem que vai movimentar todas as ações, toda a trama romanesca que a gente vai acompanhando aqui. Pois bem, outra coisa que vai acabar aproximando muito bem essas duas narrativas aqui, esses dois romances, é o fato de que em ambos a gente tem um primeiro narrador que é totalmente confuso, a gente mal entende o que está acontecendo, só que aí conforme o romance vai avançando, a narrativa vai ficando cada vez mais clara, até que a gente chega ali em um narrador que é quase onisciente, ele tem uma perspectiva altamente externa a tudo aquilo que está acontecendo, e daí é graças a essa voz narrativa que a gente consegue finalmente montar todas as peças que nos foram jogadas aqui ao longo desses romances. Isso vai ser outro ponto, então, que aproxima muito bem essa obra do Gabriel Garcia Marques a essa obra aqui do William Faulkner. Evidentemente que esse tal desse diabo aqui, ele não vai ser o diabo em pessoa, ele vai ser um diabo no sentido metafórico, porque ele representa tudo de ruim que vai acontecer aqui em Macondo desde a sua chegada, literalmente. Por quê? Esse diabo, que na verdade é um médico, ele chegou a Macondo justamente no dia em que os macondenses iriam ali inaugurar a sua primeira paróquia. Então todas as pessoas estavam completamente alvoroçadas ali, esperando pela chegada do padre, quando de repente, pelo lado da estrada em que o padre deveria chegar, chega essa figura até então desconhecida e muito suspeita do médico e acaba roubando totalmente a cena. Então ele tem uma entrada triunfal e enquanto ele está ali recebendo toda a atenção dos macondenses, o padre chega de maneira completamente humilde pelo outro lado da estrada e passa quase que desapercebido no meio da multidão. Então, só por esse surgimento do personagem na cidade de Macondo, já fica claro que, se o padre, pela sua posição, representa o polo luminoso que se liga ao bem e à figura de Deus, o médico vai representar aqui então esse polo sombrio que se associa ao mal que vai ser rechaçado pelos habitantes de Macondo. E daí você tem aquela questão, né? Se o padre, com essa sua chegada humilde, se liga quase que imediatamente à imagem de Jesus chegando no domingo de Ramos, montado num burrinho, aquela coisa toda, e se o padre é o contrário do médico e o padre representa Jesus, então o médico só vai poder fazer as vezes do diabo aqui. Então, quando eu estou me referindo ao diabo, é um diabo muito mais no sentido metafórico do que no sentido físico. Só que, ao mesmo tempo, apesar de representarem aqui esse polo luminoso e esse polo mais sombrio, esses dois personagens, o padre e o médico, eles vão ser relativizados. Então, o bem e o mal vão ser coisas relativas aqui, principalmente quando a gente pensa no nível da narração, porque lembra lá que nós temos 3 narradores. Um narrador que não está entendendo muito bem o que está acontecendo, que é o menino. Você tem um narrador que é a favor ali da imagem desse diabo, que no caso lá é o coronel. E você tem, por fim, um narrador, ou na verdade uma narradora, que se opõe à figura do diabo, que é lá a Isabel. Então veja que o que é o bem e o que é o mal acaba sendo uma coisa relativa quando a gente pensa na organização das vozes narrativas propostas aqui pelo Gabriel Garcia Marques. Então, desde o início, desde o seu surgimento, esse doutor aqui vai ser mal visto pelas pessoas que moram em Macondo. E essa relação vai ficando cada vez mais complicada, sobretudo a partir do momento em que esse doutor engravida ali uma moça com quem ele estava
se envolvendo em um relacionamento extraconjugal e principalmente, e aqui eu vou ter que dar um spoiler para poder depois falar de um evento histórico da Colômbia que vai ser muito importante, não apenas aqui para o enterro do diabo, mas também principalmente para os 100 anos de solidão. Mas, enfim, se você aí liga para spoiler, eu sugiro que você... Mas assim, vai ser um spoiler que não vai entregar muito da narrativa. Mas se você liga mesmo assim, eu sugiro que você pule aí um pouquinho desse vídeo. Pois bem, a outra situação que vai acabar agravando a relação entre o médico e os macondenses vai ser o momento em que esse médico se recusa a cumprir com o seu dever cívico de atender os macondenses que haviam ali se envolvido em algumas disputas políticas. Então, por conta dessa questão aí, a relação entre os macondenses e esse médico vai se tornar ainda mais hostil, ainda mais complicada. Então, por conta de todas essas questões e por conta de algumas outras que eu não deixei explícitas aqui, evidentemente, porque senão o romance ia perder a graça para vocês, esse doutor vai se tornar ali uma figura malquista pela cidade de Macondo e por conta disso essa população não quer que ele seja enterrado no cemitério comum ali, só que ao mesmo tempo nós temos essa figura do coronel, que é uma figura influente na sociedade ali, querendo pagar a sua dívida e enterrar o pobre do diabo aqui. Então veja que justamente por conta disso a gente já tem ali a retomada da epígrafe do romance retirada lá de Antígona. E daí você vai me perguntar, Nicolas, como foi que esse diabo morreu? Não vou dizer, basta que você saiba que desde o início a gente já sabe que esse cara está morto e daí essa família foi ali tentar resolver esse impasse com a população de Macondo. Então, só por conta de tudo isso que eu falei agora e retomando agora aquilo que eu havia dito sobre a nota, quando a gente pensa nessa nota, ela é uma nota um pouco extensa, e por isso que eu não li aqui com vocês, mas enfim, a nota acaba e depois do fim da nota é dito o seguinte, Macondo 1909. Essa data, 1909, vai ser uma data muito importante, porque pensando nessa data e pensando naquele segundo evento que complicou a relação entre o médico e os habitantes de Macondo, a gente pode ligar esses eventos aqui a duas questões muito importantes. A primeira delas é a seguinte, em 1909 já havia acontecido a tal da Guerra Civil lá, conhecida como a Guerra dos Mil Dias, envolvendo liberais e conservadores. Então, essa guerra já havia acontecido em 1909. Só que, como este romance aqui é narrado retrospectivamente, ou seja, esses personagens narradores estão se lembrando do que aconteceu antes, nós podemos muito bem associar esse período aqui àquele segundo motivo pelo qual o doutor acabou se tornando ali o diabo de Macondo. Pois bem, só que nós podemos associar esse segundo motivo a um segundo evento muito importante da história da Colômbia, que foi justamente o massacre que aconteceu em decorrência ali da greve dos trabalhadores da United Fruit Company, que seria lá a Companhia Bananeira, que retornaria nos 100 anos de solidão. Por quê? E esse foi um evento real que é descrito aqui pelo Gabriel Garcia Marques nessa sua grande obra. O que aconteceu? Os trabalhadores da United Fruit Company, eles estavam insatisfeitos ali com as suas condições de trabalho, com, enfim, os salários que eles recebiam, aquela coisa toda. Então eles fizeram uma greve. E depois de muitas negociações infrutíferas, esse pessoal, os líderes ali dessa companhia, acabaram fazendo um acordo ali com esses trabalhadores em greve e atraíram eles para um determinado local. O que acontece? Quando esses trabalhadores chegaram ali naquele determinado local, alguns guardas da United Fruit Company abriram fogo contra eles e mataram ali dezenas e mais dezenas de pessoas. Pois bem, esse evento aconteceu na vida real, é descrito aqui no final dos 100 anos de solidão e é mencionado, ainda que de maneira indireta, aqui quando a gente pensa no que acontece no enterro do diabo. E daí você vai ter que ler o romance, porque eu não vou poder falar mais nada sobre isso, porque senão vai ser spoiler. Em todo caso, uma coisa que fica explícita aqui, tanto no 100 anos de solidão quanto no enterro do diabo, é que
depois de um massacre, depois de narrar um massacre, não é possível narrar mais nada. E é justamente por conta disso que em ambos os romances a gente observa um deslizamento da euforia para o niilismo depois de alguns eventos específicos ali. E é justamente por conta disso que depois de tratar de um determinado evento aqui em O Enterro do Diabo, muda-se o narrador e daí, ao invés de entrar a voz desse coronel que narra tudo de maneira ordeira, a gente tem ali a narrativa feita por esse menino no último capítulo, o que confere uma certa circularidade ao livro, mas isso também é importante porque esse menino, com esse seu modo expressionista de narrar, é o que melhor demonstra todo o caos que recaiu sobre a sociedade de Macondo depois do evento aqui que nos é narrado. Então, se o romance termina de um jeito que beira ali o niilismo, que beira o apocalíptico, com o diabo finalmente conseguindo ser enterrado, só que aí os abutres estão sobrevoando a região, as pessoas estão olhando desconfiadas ali, o outro está falando, nossa, vai começar a cheirar mal daqui a pouco esse corpo. Enfim, então é um final assim completamente desolador em todos os sentidos da palavra mesmo. É um final definitivo e se o romance termina desse jeito, que beira então esse niilismo, isso se deve em grande parte a essa desarticulação narrativa resultante da voz desse menino como narrador, que é o extremo oposto de toda aquela voz narrativa do coronel, que organiza tudo a partir de uma perspectiva onisciente, quase que em terceira pessoa. Então, o distanciamento do coronel não daria conta de narrar essa última cena. Quem deveria narrar essa última cena é esse menino, porque ele consegue projetar no mundo objetivo a sua realidade subjetiva, e isso é muito importante para que a gente entenda o modo como o romance se encerra. E evidentemente eu não vou ler aqui o final do romance para você, não é verdade? Porque, enfim, é interessante você ir acompanhando mesmo o desenrolar de todos esses eventos. E pensando ainda nessa oposição entre o menino e o coronel na condição de narradores, sobretudo nessa questão da onisciência narrativa que a gente observa no coronel, é interessante porque a nossa perspectiva na condição de leitores é muito próxima da perspectiva do menino, porque nem ele e nem nós sabemos do início o que é que está acontecendo, nós não sabemos de nada de quem que é aquela figura ali, e a gente só vai descobrindo isso aos pouquinhos conforme vão chegando ali esses outros narradores. Portanto, me parece ser extremamente significativo que seja então o menino a narrar essa última cena do romance, essa última parte do romance, porque ele demonstra que o que aconteceu ali desestabilizou a ordem social que existia em Macondo, demonstrando toda a complexidade das sociedades latino-americanas, o que novamente retoma toda a ideia lá proposta pelo pessoal do modernismo tardio e aquela coisa toda. Nessa cena final, nós temos então ali o tal do enterro, com o cadáver ali exalando um cheiro putrefato, os urubus sobrevoando a região ali, sobrevoando esses personagens, e a única certeza que o coronel tem é que ninguém de Macondo se lembraria de nada daquilo que aconteceu na cidade, o que acaba ligando o final deste romance a toda uma ideia da ausência de memória coletiva, o que faz com que todas as coisas se repitam indefinidamente, como acontece na maioria das sociedades latino-americanas, como é o caso aqui da nossa sociedade brasileira na atual circunstância, na atual conjuntura histórica, social e política, não é mesmo? Então, quando a gente pensa nessa ausência de uma memória coletiva, que já aparece aqui no Enterro do Diabo, isso reapareceria aqui nos 100 Anos de Solidão. Essa ausência da memória coletiva reapareceria nos 100 Anos de Solidão quando a gente pensa, por exemplo, na Peste da Insônia, quando a gente pensa na figura do último Aureliano, em que ninguém mais acredita depois do que aconteceu lá envolvendo a Companhia Bananeira, e quando a gente pensa na figura do primeiro Aureliano, em cuja existência
ninguém mais acreditava porque as pessoas pensavam que o Aureliano I era na verdade uma lenda inventada para poder ali matar liberais e esse tipo de coisa. Então veja que essa questão da ausência de memória coletiva vai ser outra coisa presente em várias das obras do Gabriel Garcia Marques. Só que, apesar dessa perspectiva ser a pior possível, a perspectiva em que se encerra aqui o enterro do diabo, ainda resta uma questão muito importante que é, apesar de ter certeza de que ninguém se lembraria do que aconteceu ali, o coronel sabe também que as pessoas vão continuar sentindo o cheiro da podridão daquilo que o cadáver representa, e isso é uma coisa muito importante. Então veja que este final aqui do romance, que é um final que beira mesmo o apocalíptico, é literalmente definitivo. É um final que ele não deixa margem para continuidade alguma, apesar dessa aparente contradição entre o esquecimento da população e esse cheiro de podridão que esse cadáver vai continuar exalando ali, apesar de estar enterrado. E eu não vou falar mais nada porque a minha voz já está falhando. Mas enfim, fica aqui a minha dica de mais a minha recomendação forte para que você leia este romance aqui do Gabriel Garcia Marques, sobretudo antes de você ler aqui os 100 Anos de Solidão. Eu sugiro que você leia antes, aí você leia aqui os 100 Anos de Solidão, e depois, se você quiser, leia este romance aqui de novo, porque aí você consegue captar coisas diferentes nas duas histórias, se você fizer esse caminho aí. E, enfim, é isso, não direi mais nada, certo? Eu vou deixar lá embaixo o link para onde você pode comprar aqui o livro, e com isso você me ajuda, não é verdade? E é isso então. Se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir e de compartilhar. Caso não tenha gostado, não esqueça de dizer lá embaixo por que não gostou. Se você está inscrito no meu canal, muito obrigado pela sua inscrição. E caso não esteja inscrito, se inscreva também lá embaixo. Um amplex para vocês todos. Até o próximo vídeo e tchau.